Quando você detecta uma doença instalada, houve um processo que começou muitos anos antes. Então eu tenho que sair do evento de injustiça, me libertar de um evento de injustiça que aconteceu no passado, para que eu possa então ter uma vida, um futuro melhor. A medicina da saúde funcional holonômica, ela veio abraçar a parte do modelo mental e do estresse crônico como chave central nesse processo de adoecimento. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso canal Não é Treino, é Reino. Eu sou Letícia Couto e tenho uma grande alegria de poder conduzir esse podcast por você. Mas antes da gente conversar com o nosso convidado de hoje, eu vou pedir para que você se inscreva no nosso canal. É só você clicar no link que está aparecendo aqui na sua tela e não se esqueça de ativar o sininho para que você possa receber em primeira mão tudo o que acontece aqui no nosso canal. Preciso antes também agradecer aos parceiros, ao Card Saúde, que é o seu cartão de saúde. Ele traz para você inúmeros benefícios, como desconto em mais de 250 clínicas de médicos credenciados. Tem também exames, mais de 30 clínicas que você faz exames também, que é credenciado ao Card Saúde. Tem clínica de estética, tem pet shop. Temos também o Instituto Renato Figueiredo, do Dr. Renato Figueiredo. Agradeço também ao Agiliza Centro de Beleza, que é o seu lugar que agiliza a sua vida. É um salão express que você não precisa marcar hora, é só ir lá fazer cabelo, maquiagem, unha, está lá à sua disposição. Agradecer a Sacra, que é a sua agência de marketing e soluções em comunicação e conteúdo. E também a Arcos, a Clínica Arcos, que se faz presente aqui também no nosso podcast. E hoje é uma pessoa que ele é incansável em estudar e se aprofundar dentro da medicina. Quem não quer ter uma vida transformada com plenitude, com saúde, com qualidade de vida? E hoje eu converso com o Dr. Emanuel Neto. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Muito obrigado. É uma honra para mim estar aqui hoje, tá? Olha, gente, este ser humano, de verdade, ele é incansável em estudar, né, doutor? Eu estava olhando aqui o seu currículo. Médico provavelmente é uma paixão de criança, porque estudar tanto, né, buscar tanto conhecimento para trazer transformação para a sua vida, que realmente é o que a gente tem visto que você tem feito, Emanuel. Ele é endocrinologista, também tem clínica médica, tem nutrologia, prática ortomolecular, homeopatia, tem gerenciamento das doenças associadas ao envelhecimento, pós-graduação também em medicina integrativa e pós-graduação em medicina regenerativa. Mas tudo isso que ele estudou, você descobriu que poderia e que existe algo maior do que isso, que é a A gente costuma chamar, é uma abordagem da saúde funcional holonômica. holonômica. É, O que é essa? Vamos começar pela holonômica, porque a medicina integrativa, a gente tem ouvido falar bastante dela, a gente já sabe muito da eficiência dela, mas parece que ela está caminhando por uma vertente que se voltou muito só para o emagrecimento, para o uso de substâncias como soro e tal. Não que ela não seja eficiente, mas você teve um olhar diferente. Como que isso tudo aconteceu, Emanuel? sim. Na verdade, estudando a fisiologia, o funcionamento do corpo, a gente se encanta, né? E aí parece um novelo de Lang. Você fala assim, espera aí, deixa eu entender um pouquinho mais. Da onde que vem isso, isso, isso? E você vai se aprofundando no que realmente vai causar os processos de adoecimento, né? Uhum. Como o conceito de saúde evoluiu, saúde não é mais só ausência de doenças. É o completo bem-estar físico, psicológico e social. Definição da OMS. Então, a gente busca o que, na verdade? Oferecer ao nosso paciente, ser um parceiro do paciente, num processo, uma jornada de autoconhecimento e de autorregulação do seu organismo, tá? É, isso varia o entendimento hoje dos médicos, tá? Quando você detecta uma doença instalada, houve um processo que começou muitos anos antes, tá? Sim. Talvez uma década antes, pelo menos uns 2 a 5 anos antes, um processo de hipertensão, diabetes e outras doenças. Só que a gente pode intervir
nesse processo antes. E aí que está a beleza do negócio. Você pode intervir tanto na doença quanto na prevenção, tá? E o benefício são nos dois momentos. Porém, há um entendimento hoje na medicina integrativa de que nós adoecemos por quedas hormonais que vão acontecendo ao longo da nossa vida, que são consideradas naturais, mas muitas vezes não são normais. Então, o médico entra com suplementação de hormônios, suplementação de vitaminas e minerais, e isso realmente ajuda a vida da pessoa. Diminui sintomas. Porém, o que é o sintoma? O sintoma é um pedido de ajuda. É o sinal de que tem algo desequilibrado. Bom, se eu tratar do sintoma, entendendo que a pessoa tem falta de nutrientes e falta de hormônio, ok. Então, esse médico está tratando o que ele acredita que é a causa. Aí, estudando mais a fundo, a gente mergulha em outras causas. Sim. Ok? Então, a gente, no estresse crônico e no modelo mental, aí a gente pode fatiar em traumas que a pessoa teve ao longo da vida. Aí a gente pode fatiar em tendência da pessoa natural a sofrer por certos assuntos. Entende? Certos tipos de medo, certos tipos de preocupações, certas ansiedades, que deixa a pessoa em estado de alerta. Modifica todo o seu sistema nervoso autônomo, que comanda a ligação entre mente e corpo. Então, o mental é central nesse processo. E na medicina integrativa, como na medicina tradicional, ele praticamente não é considerado. Ele é delegado essa parte a uma especialidade que é a psiquiatria, que na verdade vai utilizar medicamentos para remediar os problemas. Então, a medicina da saúde funcional holonômica, ela veio abraçar a parte do modelo mental e do estresse crônico como chave central nesse processo de adoecimento e também acrescentou o terreno biológico, que é um grande mal desse mundo e, na verdade, um grande responsável por muitas doenças crônicas também. Toxicidade crônica, toxinas e infecções crônicas subclínicas. Então, a gente vai colocando essas abordagens como pilares e causas das doenças e vai ajudando essa pessoa a equilibrar. Com isso, o corpo tende a entrar num processo de autorregulação, dando os estímulos certos. Então, o autoconhecimento, ele vai gerar a autorregulação. Veja bem, sim, mas não basta se conhecer. Os meus sintomas vão me mostrar como eu estou. Por exemplo, se eu sou uma pessoa muito ansiosa, preocupada, eu tenho características da minha personalidade. Só que muitas vezes a pessoa acredita que isso não pode mudar. Mas eu sempre fui desse jeito, então eu vou ser sempre assim. Porém, essa é uma característica que pode ser amenizada num grau muito elevado, a ponto de ajudar a pessoa a parar de sofrer e liberar esse sistema nervoso autônomo que está ali, alimentando as doenças. Eu corto isso, ajudando essa pessoa a ir num estado de mais paz, vamos falar assim, de Quando que menos eu sofrimento. sei, então, porque o estresse é natural. A gente passa pelo estresse natural, né? E aí vem o sistema autônomo, que é o simpático e o parasimpático. Nós deveríamos ficar mais tempos no parasimpático do que no simpático, né? Exatamente. E como, então, que eu consigo racionalmente, porque a maioria ele é emocional, né? Como que eu consigo, então, racionalmente olhar para mim e falar assim, olha, eu estou assim, ou eu sou muito bravo, eu sou muito ansioso, mas eu posso mudar esse estado de uma forma racional para que eu diminua esse nível de estresse. Porque o estresse, ele existe. A gente não consegue viver sem ele. Mas quando que é um alerta que esse estresse está demais e que daí eu preciso olhar para mim e falar assim, não, eu posso ser diferente. Porque como a gente vem de uma linhagem, né? E aí, quando a gente senta na frente do médico, geralmente vem uma anamnese, né? Ele vai perguntar lá do seu histórico familiar, tal. Então, a gente vem contando o que aconteceu na nossa descendência. Isso tudo, ele formata essa pessoa hoje e contribui para esse nível de estresse e o autoconhecimento, a gente pode mudar isso? Sim. Primeiro de tudo,
eu acredito que vem do processo de aceitação. Quando que você considera que um estresse é elevado? Primeiro, quando começa a aparecer doenças, quando aquilo começa a atrapalhar sua vida, seu relacionamento, você não consegue mais estar em paz, você não consegue mais render, está atrapalhando, vamos dizer assim, a missão que você tem, que veio fazer aqui nessa vida. Todo mundo tem uma, pelo menos. Então, eu vejo que o estresse na verdade, a gente tem, é interno, todo estresse é interno, as pessoas confundem muito isso. Eu tenho muito estresse. Confundem com irritabilidade, não tem nada a ver. O estresse, na verdade, e também confundem com problemas o estresse. Eu tenho muito problema, então eu tenho muito estresse. Nunca vou deixar de ser estressado. Não é verdade, porque o estresse é a reação que eu tenho aos problemas que me afetam no meu íntimo. E a intensidade e quanto tempo eu fico nesse problema. Muitas vezes remoendo, ou pensando no futuro, ansioso, preocupado, que isso também é paralisante. Então, a primeira coisa de tudo, o perfil de pessoas que procuram, pelo meu entendimento, ele tem um perfil de pessoas que são inconformadas. Eu vejo que isso é uma característica muito interessante. As pessoas não se conformam. Elas não se conformam em ser assim mesmo. Elas sabem que pode mudar. Entendi. Entende? Por quê? Se você pensa conforme o status quo hoje vigente na medicina, a partir do momento que você tem um diagnóstico de uma doença crônica, tipo hipertensão, vou dar um exemplo, pressão alta. Não, a partir dali, então, isso não tem cura, isso tem controle. Eu vou usar medicamentos e vou diminuir o sal e vou fazer exercício físico. É a única coisa que dá para ser feita na visão tradicional. Agora, na visão funcional integrativa, na visão funcional holonômica, você pode atuar no sistema nervoso autônomo, nos registros de estresse. Você pode ajudar essa pessoa com magnésio, que é um relaxante das artérias, que abaixa a pressão e controla, na verdade. Vitamina D3, vitamina K2, você pode ajudar a baixar o ácido úrico, controlar a resistência insulínica, e nisso você está atuando em vários fatores, integrando de verdade a abordagem e ajudando essa pessoa. Porém, esse primeiro fator, que é o estresse, é disparado o mais importante. E como ensinar, então, a pessoa a não ficar tanto tempo remoendo assim? Porque eu entendo que a gente não controla o que acontece fora. Então, eu não sei o que a pessoa vai fazer. Eu só consigo controlar o que acontece dentro de mim. Então, como que hoje a sua visão dentro da medicina pode me ajudar a olhar para dentro e deixar de ficar remoendo mesmo essas coisas assim, para que eu me torne uma pessoa melhor? Porque hoje existem ferramentas, existem técnicas, né? Mas a gente pouco encontra um médico que era como antigamente. A gente não tinha um monte de médico. Nós tínhamos um médico e esse médico resolvia tudo. E era aquele médico que ia na casa e ficava e te ouvia e buscava. E aí parece que trazia uma paz, assim, tipo, um descanso mesmo. Porque a gente busca o médico, infelizmente, hoje ainda é assim, só quando a gente não está bem. Então, a gente já está numa situação de fragilidade, né? Ou você está doente, ou você está sentindo alguma coisa. Aí você chega da frente do médico, aí você fala, você está com dor na onde? Então, lugar. Então, você tem que fazer isso, isso, isso. Mas, tipo, não é isso. Eu queria falar mais, eu queria te contar mais coisas, eu queria calma. E a gente não tem isso mais. É esse caminho que o holonômico traz? Sim, também com certeza. Você abordou uma questão que é a fatiar a medicina em áreas, em especialidades, de uma forma até excessiva, que gerou grandes problemas para os pacientes, porque essa fragmentação, ela leva à desconexão, ela leva a pessoa a entender que ela tem um problema no corpo que está isolado do restante do organismo, e isso não é verdade. Não é verdade. O corpo está todo integrado, inclusive mente e corpo, quer as pessoas acreditem ou não. Então, como você falou, como deixar de sofrer, né? Como deixar de remoer as questões? Eu vejo assim, ó, quando acontece alguma coisa com a gente, imediatamente o seu cérebro volta para o passado. Vamos dizer que aconteceu um evento
súbito, alguém te fechou na rua, uma coisa assim. Então, naquele momento, o teu cérebro volta para o passado, para um evento traumático, uma questão, a informação chega até a amígdala cerebral, que é a região da sobrevivência, e você, dali, dispara, você compara esse episódio com episódios mais fortes que você teve na vida. Então, muitas vezes, a pessoa tem uma reação desproporcional naquele momento. Por quê? Porque não foi a fechada do trânsito, foi o que eu passei e aquilo mexeu comigo, ativando o meu sistema de sobrevivência e colocando meu corpo em estado de alerta. E a partir dali, eu faço um trauma em cima de um trauma. E o meu corpo se adapta para sobreviver. Nessa condição, o meu córtex pré-frontal, que é a de decisões e de reatividade, ele tem que ser freado. Ele é freado naturalmente pela fisiologia. Tá? Então, com o tempo, uma pessoa que passou por muitas coisas na vida, ela começa a ficar como? Apática, sem poder de decisão. Ela fica falando, não sou eu mais. Alguma coisa aconteceu comigo que eu não sou mais. E, não sei se você já reparou, pessoas que, depois que perderam entes queridos, por exemplo, desenvolveram doenças crônicas logo em seguida, ou pessoas que morreram logo depois que o companheiro morreu. Isso é muito comum. Por quê? Porque os registros de trauma, a gente sofre adaptações a partir daquele momento do registro de trauma para sobreviver. Então, uma parte fica impactada para o todo poder funcionar, continuar funcionando. Mas esse funcionamento passa a não ser perfeito. Eu fico com uma parte fragilizada para o todo continuar. Então, é mais ou menos assim. Eu vou mandar essa informação para ir para um local aqui porque eu, como cérebro, não consigo ficar pensando nessa dor, por exemplo. Eu estou com uma dor no ombro. O meu cérebro se desconecta da dor do ombro para conseguir continuar tocando a vida, pensando, raciocinando, trabalhando. E aí, por exemplo, a gente já entra numa outra abordagem, por exemplo, a microfisioterapia, que aí você vai numa sessão com o fisioterapeuta, ele pega e palpa o seu ombro e apresenta de novo essa lesão para o teu cérebro, dizendo, olha, não é mais aquela época em que você não pôde processar aquela emoção e ficou lá e fragilizou o seu tendão. Pode mandar essa informação embora. Então, a fragilidade do tecido sai e o corpo tem condição de se regenerar. Isso é um exemplo. Tá? Autorregeneração. Então, eu tenho que sair do evento de injustiça, me libertar de um evento de injustiça que aconteceu no passado, para que eu possa, então, ter uma vida, um futuro melhor. E um futuro que eu falo de desenvolvimento como ser humano e um futuro também de saúde. Porque se não dá, então, para... aconteceu alguma coisa com você emocionalmente e você falar, não quero olhar para isso, porque vai ter um resultado prejudicial na saúde. Com certeza. Você fez uma leitura perfeita. Quando você tem alguma coisa muito forte que você passa, você deve se sentir e você deve se examinar pensando como isso me prejudicou, como isso está me afetando. Tem alguém envolvido? Eu posso conversar e colocar para fora, por exemplo? Porque a maioria das pessoas, uma boa parte delas, quer evitar o conflito. E evitando o conflito, você internaliza esse conflito. Certo? Então, você não resolveu, você jogou para debaixo do tapete o problema. E ali se forma mais um registro, mais uma decepção, você vai se adaptando. Essa adaptação à realidade, a gente chama uma visão enquadrada em miasmas na homeopatia. O que seriam miasmas? Miasmas é como uma forma de ver a realidade aprisionada, que eu não consigo ver outras possibilidades e eu passo a ter menos esperança com o futuro e mais desespero. Então, é por isso que as pessoas que têm tantos traumas, foi uma fala sua, ela chega uma hora que ela não se reconhece mais? Né? Porque, eu vinha assim, eu era feliz, alegre, cantava, brincava, tinha gente e tal. Aí aconteceu alguma coisa na minha vida, um evento, e aí eu ignorei ele, e aí minha vida seguiu. E aí
depois pode ter acontecido algo parecido que ativou aquilo em mim e mais uma vez, eu não quis olhar para aquilo. Então, isso vai trazendo e fazendo com que a pessoa vá mudando a sua essência ou mudando a sua identidade, é isso? É mais ou menos isso, sim. Porque quando você se adapta para sobreviver, né, você está se adequando a um monte de questões. Questões da sociedade, que você tem que se enquadrar, questões de criação, que você pensa que tem que ser daquele jeito. Aí entram, às vezes, questões até de crença religiosa, que talvez, em certas condições, aprisionam, às vezes, mais do que libertam. Sim. E a pessoa hoje está muito ligada a muita religiosidade, pouca espiritualidade, né? Então, o que eu vejo é que as adaptações para sobreviver, elas são benéficas no curto prazo, mas se você não resolve, isso vai perdurar dentro de você. Existe uma região lá no meio do cérebro que eu acabei de citar, chama amígdala cerebral, que é essa região da sobrevivência, que faz cicatrizes. Então, ao longo do tempo, você vai ficando com ela hiperativada. Essa hiperativação está publicada nos estudos que causa alterações em outras áreas do cérebro, como a diminuição do fluxo sanguíneo no córtex. A pessoa não consegue se concentrar adequadamente, ela não consegue render, ela fica apática, ela fica ansiosa sem um motivo, por exemplo. E ela passa a falar, mas eu não era assim. Por que eu sou assim? Então, nós, como médicos da visão funcional holonômica, a gente precisa ajudar a pessoa a parar de sofrer. Por exemplo... Liberar perdão? Isso. Perdão é tão profundo esse assunto, sabe, do perdão. Você tocou numa questão muito interessante. A pessoa que guarda rancor, que é exatamente a questão do perdão, parece que ela tem feridas muito profundas, que pode ter a ver com até antepassados. Ela tem uma característica própria dela. Aqui entra um sintoma homeopático. Então, quando você dá um medicamento homeopático para essa pessoa, ela fala. Ela, muitas vezes, eu não sei porquê, mas eu tive vontade de procurar aquela pessoa que me magoou. Falei, eu te perdoo e não sei o quê. Nossa, parece que saiu 200 quilos das minhas costas. Uau. Por quê? Porque o rancor, remoer, é um sintoma homeopático. Se eu experimento um medicamento, você não tem essa característica, vamos dizer, de rancor, e eu experimento um medicamento homeopático que desencadeia na experimentação o rancor, eu vou ficar te dando ele de 5 minutos por várias vezes até aparecer sintomas novos do medicamento, aí você passa a ficar rancoroso. Eu falo, nossa, me deu uma raiva de uma pessoa que fez aquilo. Você vai anotando todos os sintomas. O sintoma é do medicamento, o rancor. A pessoa que tem rancor recebe esse medicamento, eu estou simplificando muito, porque a maioria dos medicamentos chega a ter milhares de sintomas, tá? Então, você recebe, a pessoa que tem o rancor recebe esse medicamento que desencadeou rancor numa outra pessoa e esse rancor sai dela, por incrível que pareça. Ou então, vai de um grau 10 para um grau 1. Eu costumo dizer que às vezes pode não chegar no 0, por quê? Porque é uma característica dessa pessoa. Porém, se eu sair do grau 10 para o grau 1, eu consigo resolver minha vida, ela andar, eu consigo fluir na vida. Porque nós, na verdade, estamos aprisionados pela nossa própria mente. Uau. Doutor, eu sou personal trainer, né? Sou apaixonada por exercício físico. Hoje eu tenho 37, vou fazer 38. Pratico desde os meus 6 anos de idade o exercício físico, então eu sei muito da importância dele na minha vida. E aí minha profissão e é o que eu faço pelas pessoas. Mas teve um período em que eu conheci um amigo, né? Era amigo e eu atendi a namorada dele. E ele perguntou se eu não poderia atender a mãe dele, que ela tem Parkinson. E eu tinha um discurso assim, eu não trabalho com doença, eu só trabalho com saúde. E boba eu de saber o que Deus tinha preparado para mim, né? Aí eu falei assim, mas eu vou encarar. Tá bom, eu vou atendê-la. E comecei a atender. E foi um trabalho, assim, incrível. E até então, dizem que Parkinson não tem cura. Dentro de mim,
de acordo com a fé que eu profiro, que Jesus falou que ele já levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então, para mim, tudo, absolutamente tudo, tem cura, né? E Parkinson é uma delas. Eu falo assim, sem medo, porque eu já experienciei isso com os meus alunos, eu já vi, os meus olhos já viram, porque o Parkinson, a pessoa para de produzir dopamina e serotonina, que é o hormônio da alegria e do bem-estar, da disposição. E aí, durante os atendimentos, aí ela foi a primeira e depois começaram a vir mais e mais e mais. Aí eu comecei a estudar mente, fui para o desenvolvimento humano, fui para a inteligência emocional e eu falava assim, meu Deus, eu preciso achar o que acontece. E ele me confiou algo assim, que eu falo muito simples. Quando eu estou diante dessa pessoa, né, e a gente começa a conversar, e eu faço uma pergunta simples, quando é que você deixou de ser feliz? Neste momento, você desprogramou, você virou a chave do seu organismo e deixou de produzir esses 2 hormônios. E aí, com isso, a aula evolui, né? Então, eu trabalho com movimento natural e vou avaliando face, avaliando o movimento e vai surgindo. E aí, durante as aulas, eles falam alguma coisa assim, eu tenho um, por exemplo, que é médico. E ele falou que quando ele foi fazer medicina, ele era também jogador e atleta de basquete. E ele teve que tomar uma decisão entre fazer medicina e continuar a carreira como atleta, e ele escolheu a medicina. E aí, agora ele tem já seus 60 e poucos anos e tem o diagnóstico de Parkinson. Quando ele falou isso para mim, eu falei, achei o lugar. Tudo bem, fiquei com essa informação guardada. Um dia, numa aula, eu peguei uma bola de basquete e ele tem um tremor do lado direito. É bem sutil. Então, como que eu mensuro a intensidade do exercício das pessoas que têm Parkinson? O tremor ou a rigidez. Né? Então, eu percebo que quando eu começo a treinar... Tá. Daí, eu levei ele a essa condição de um tremor mais excessivo, porque eu queria realmente testar se aquilo que Deus falou para mim era válido, né? E eu peguei a bola de basquete. Eu falei assim, eu trouxe para você. Ele... Tudo parou. Não tremia, não tinha piscar involuntário. E enquanto ele joga, ele se transforma. Ou seja, ele volta para aquele estado que foi bom para a vida dele. E aí, depois disso que ele escolheu, talvez ele nem não saiba, está impresso, aconteceu alguma coisa. Então, hoje, vendo o que você faz e esse olhar do médico em desbloquear as emoções para que se acesse cura, eu acho, assim, extraordinário. E a homeopatia, você pegou e falou que é uma das suas especialidades, eu tenho muita curiosidade em saber como que esses medicamentos funcionam, porque são naturais, não são naturais, porque às vezes você falou, são milhares de coisas, tipo, um mesmo medicamento, ele pode resolver uma pessoa é isso, outra pessoa é aquilo, outra pessoa é aquilo, então, como que ela funciona? E como que poderia, talvez, ajudar essas pessoas, assim, que têm um diagnóstico de algumas doenças que dizem incuráveis? Obrigado. Fiquei muito impactado com essa história do homem com Parkinson e realmente você vê como as doenças são bem mais profundas, como o nosso corpo é complexo, né? Sim. Eu vou tentar te explicar essa pergunta da homeopatia de uma forma mais simples possível, porque realmente as pessoas têm dificuldade de entender. A homeopatia, ela é baseada em medicamentos que estão na natureza, no reino vegetal, mineral e animal. E é assim, o conceito é que cada um de nós se parece com alguma substância da natureza, e essa substância da natureza, por similitude, por semelhança, ela também nos equilibra, nos cura. É como se nós tivéssemos uma fonte. Nós somos energia, né? E nós somos natureza. Exatamente. Então, o medicamento homeopático, ele é pura energia. Ele é a informação daquela substância amplificada pela dinamização. O que é a dinamização? É a diluição com agitação. Quando eu faço a diluição com agitação, na verdade eu estou amplificando essa informação em níveis estratosféricos. Inclusive, quanto mais diluída e agitada é aquela substância, quantas vezes foi, mais potente é o medicamento. Inclusive, a gente toma cuidado em medicamentos muito ultra diluídos e agitados, com dinamizações altas, porque eles vão atuar mais em sintomas mentais. A homeopatia equilibra tanto o físico quanto o mental. Daí diferencia dos florais, que atuam só no mental.
Mas a homeopatia, ela equilibra simultaneamente quando eu descubro essa substância similar a você. Vamos dizer que você está cheia de sintomas, está sofrendo, preocupada, ansiosa, tem características próprias. E esse remédio dado para uma outra pessoa, vamos dizer assim, pega-se um grupo de médicos para fazer a experimentação. Todo mundo anota todos os sintomas que tem antes de começar a tomar o medicamento. Aí, ninguém sabe o nome do medicamento, é dado para todo mundo vai para casa, no outro dia, todo mundo responde a um questionário dizendo, olha, sonhei com isso, eu passei a me sentir muito assim, tive uma dor de cabeça do lado esquerdo, que apertava, fincava e tal. Um sintoma super esquisito, só de um lado. Então, aí quando você vai ver, das 100 pessoas que tomaram o medicamento, 90 tiveram aquele mesmo medicamento, aquele mesmo sintoma. E 10 que tinham aquele sintoma antes, quando tomaram o medicamento, falou, eu parei de ter. Entende? Então, o que acontece? A homeopatia, ela cura por semelhança. Você se parece com alguma substância da natureza e essa substância dada para você, ela te equilibra como um todo. E como que você descobre isso? Porque somos seres únicos, né? Não é diferente do remédio que você compra na farmácia que fala, o Dorflex é um relaxante muscular para todo mundo. Aí todo mundo vai lá e compra, né? Então, como que o médico tem esse olhar e descobre o que vai dar certo e não vai? Bacana. É muito complexo mesmo, tá? Por isso que existem pessoas que falam assim, olha, a homeopatia para mim não funcionou. Não é que a homeopatia não funcionou. O médico não achou o seu remédio homeopático na primeira consulta, o que é super difícil. Porque exige conhecer profundamente a pessoa sobre ângulos que muitas vezes ela mesma não percebeu, que ela mesma não sabe falar ao médico. Então, o médico tem que ter essa habilidade de saber extrair Fazer perguntas poderosas. Perguntas poderosas, as emoções, o que afeta aquela pessoa de verdade, o núcleo de sofrimento daquela pessoa, para ajudá-la a liberar aquilo. Não é assim, não, existe um remédio para raiva, outro remédio para mágoa, outro remédio para aquilo. Não. Você, Letícia, tem características únicas e tem uma característica principal que te trava, vamos falar assim, que te atrapalha, que está lá no teu âmago, esperando que um medicamento te ajude a parar com esse sofrimento e que você consiga, palavras agora do Hahnemann, alcançar os mais altos fins da existência. Olha que coisa linda. Mais alto fim da existência. É. Então, quer dizer, cada um de nós tem uma missão. Cada um de nós veio aqui nesse mundo deixar um legado, uma melhoria, uma contribuição para esse mundo. Mas a gente, muitas vezes, está travado por sofrimentos. Nossa maior prisão é a mente. A mente mente. A mente mente, né? Com certeza. Como vencer a mente? Porque existem duas mentes, que é uma mente, a consciente e a inconsciente, né? A gente vive, geralmente, na consciente, que é só 5% daquilo que a gente faz automaticamente. Os outros 95% está em algum lugar desconhecido. Então, como que eu posso ser essa pessoa que saiba receber ou se... Porque hoje o que eu percebo, as pessoas não sabem se reconhecer e nem aceitar o que está acontecendo com ela. Por exemplo, assim, tô com raiva. Uhum. O que eu vou fazer com essa raiva? Tipo, tem gente que não aceita, ou assim, nossa, eu tô muito feliz. Não, mas eu não posso ficar muito feliz. Então, como que a pessoa consegue se aceitar? Eu acho que se amar, ter esse olhar para ela mesma e achar que você não é obra imperfeita da criação. Você foi feito à imagem e semelhança do nosso Criador e você só precisa de ajustes, você precisa tentar melhorar todos os dias, ser 1% melhor todos os dias. É o livro Hábitos Atômicos, né? Eu li esse livro, ele é extraordinário. Eu tento ser 1% melhor todo dia. Se eu conseguir, em um ano, eu vou estar 365% melhor, né? Então, isso é extraordinário, realmente, essa questão do se conhecer. Porque eu achava que eu era um bicho indomável. O meu perfil é de dominância. Puríssima. Então, assim,
os sentimentos que me visitam mais e que ainda são desafiadores para mim é a raiva demais. Eu fico... Hoje eu controlo, mas ainda assim, porque eu resolvi olhar, abrir a porta, olhar para dentro e falar assim, cara, você não precisa mais ser assim. E aí eu consegui entender a profundidade que é o perdão, né? Porque o perdão é uma sábia decisão de você liberar a sua vida daquele evento que aconteceu e liberar a vida do outro. Talvez você até falou, você não quer ir conversar com essa pessoa, porque talvez hoje ela possa não mais ser acessível, né? Pode ter sido um agressor, um abusador. Você não vai falar com essa pessoa. Mas existe o ressignificar. Existem ferramentas para que você, né, escreva uma nova história para sua mente, para que você realmente viva o extraordinário que Deus quer. Porque Ele sempre nos convida a sonhar, né? Ele é o cara mais sonhador do mundo. Mas como sonhar se dentro de mim tem tantos problemas, tem tantas dores, né? Então, depois que eu resolvi olhar para mim e falar assim, cara, eu posso ser melhor, eu posso ser realmente, vibrar numa frequência diferente, né? E aí a gente vai falar um pouquinho da frequência. Por quê? O doutor Emanuel, nós falamos do holo, né? Esqueci. Holonômica. Holonômica, que é o todo, né? É o todo conectado ao ser que influencia todo também. O universo influenciando o ser humano e o ser humano influenciando. Aí nós falamos da homeopatia, Sim. né? Da integrativa. E falamos que saúde não é só apenas ausência de doença, né? É algo maior, é uma plenitude, né? É um bem-estar. E existe também, né, aquilo que você defende, que eu acredito muito, que são alguns pilares que a gente precisa respeitar para sermos essa pessoa melhor. Eu falo que exercício físico é maravilhoso, né? Tem o programa, não sei o que, dá resultado? Dá resultado. Mas depois que eu te conheci, eu entendi que o exercício físico, ele caiu um pouquinho na hierarquia do cuidado com a saúde. Então, explica para nós, Emanuel, quais são esses pilares para que a pessoa realmente tenha a sua vida plena, na plenitude. Plenitude, com saúde, com qualidade de vida, com alegria, com disposição, com vontade, porque, né, enfim. O que são os 5 pilares? Me conta. Bacana. Realmente o exercício físico é uma maravilha, é fantástico. A gente produz opioides endógenos, beta-endorfina, a gente se sente muito bem emocionalmente, inclusive, quando a gente faz exercício físico. Porém, veja bem, existem coisas mais profundas, vamos dizer assim, que afetam o nosso sistema nervoso autônomo de uma forma, vamos dizer assim, por que eu resolvi explicar para os meus pacientes e daí nasceu um método que hoje eu estou ensinando a outros médicos a entenderem essa hierarquia da saúde. Uau. Por quê? Porque toda doença vem desequilíbrio com estresse crônico e modelo mental. Isso é fato. Isso aqui controla todo o eixo psico, neuroendócrino e imunológico. Então, a sua imunidade depende das suas emoções, os teus hormônios, como você produz hormônios, depende das suas emoções. Isso aqui controla o seu apetite, o formato do teu corpo, tem estudos mostrando até isso, como eu me enxergo, determina até o formato do meu corpo. Então, o estresse, atuar aqui é como você criar um atalho e empoderar essa pessoa, tanto na questão de evitar doenças crônicas, como melhorar a vida dessa pessoa diretamente. Tá? Daqui, a gente considera que, né, tem os traumas, tem a minha tendência natural a sofrer por certos assuntos, tem a questão de crenças, tem as questões de desequilíbrio de ordem familiar e hierárquica, tem muitas questões aqui envolvidas que travam e atrapalham a pessoa. Tá? Isso, então, o estresse controla o eixo psico, neuroendócrino, imunológico, tudo no nosso corpo, e o estresse também desequilibra o equilíbrio entre o simpático e o parasimpático, que é outra grande via, que é a adoecedora. Tá? Então, um exemplo, se eu estou em estresse crônico, estou preocupado, ansioso, agitado, eu estou dizendo para o meu corpo que eu estou em estado de alerta. Pode acontecer alguma coisa. Nesse momento, eu passo a ter um sono não reparador,
Por quê? Para que eu vou dormir se pode acontecer uma coisa a qualquer momento? Pode vir um leão para me pegar. Eu deixo de fazer a digestão da comida adequada. Eu não absorvo mais os nutrientes porque eu não faço digestão. Eu paro de produzir ácido clorídrico e diminuo também a produção de enzimas digestivas e a ativação delas. Por quê? Porque eu preciso do parasimpático, da paz e do relaxamento para produzir o ácido clorídrico. Então, comer não é prioridade, né? Quando você tem que correr de um leão, né? Então, sono não reparador deixo de ter, eu deixo de ter falta de digestão e deixo de produzir hormônios esteroides sexuais, que estão associados à sobrevivência, à longevidade, à qualidade de vida. Então, aí eu acelero essa queda do processo natural de envelhecimento. Você me entendeu? Então, envelhecer é natural, ficar velho é opcional. Exatamente. Ó, aqui, por exemplo, eu caiu meus hormônios esteroides sexuais por causa do estresse crônico. Aí eu vou chegar e vou dar um monte de hormônio, vou dar remédio para dormir, vou dar um monte de coisa para digerir a comida, ou eu vou tratar a causa, que é o estado de alerta. É muito mais interessante, saudável, é você ir na causa. Porque aqui, se eu ficar tratando todos os problemas que vão aparecer, eu vou sobrecarregar o sistema. E aí volta para a medicina tradicional que fatiou o ser humano em pedacinho em pedacinho. Sim. E aí você não resolve. Sim. Eu tô com acidez no estômago, entre aspas. Tô refluxo que volta o ácido do estômago para o esôfago. Tomo um antiácido. O que causou essa hiperacidez? Entende? Por que a válvula entre o esôfago e o estômago não está fechando adequadamente? E fechava, e que faz parte do parasimpático. Exatamente. Faz parte do parasimpático. Fechar e o ácido no estômago ser produzido para digerir rápido a comida, ela não voltar, porque aqui o esfíncter em cima já está fechado, a comida sai rápido do estômago, ativa bem as enzimas digestivas, tudo está perfeito. Se eu estou em paz na hora de comer, por exemplo. Mas tem gente que come olhando o celular, televisão, quer dizer, preocupado, não, eu comer qualquer coisa que é rapidinho e tal. Então, nós estamos invertendo as coisas. Por que eu falo dos pilares? Porque eu vejo as pessoas cuidando exclusivamente do exercício físico, inclusive relegando a alimentação como se fosse inferior. Eu vou comer, eu vou malhar à vontade para poder comer o que eu quiser. Essa é o que eu vejo muito. Então, por que tem os 5 pilares? Primeiro, estresse crônico, modelo mental. Segundo, o aquário, o terreno biológico, é o espaço que está ao redor das minhas células, o líquido que envolve as nossas células. Se a gente olhar de uma forma mais microscópica, né? Então, ali nesse espaço onde estão as células, chega o oxigênio, chega vitaminas, chega minerais. Se está tudo sujo de toxina, que é o que acontece nos dias de hoje, não acontece essa comunicação adequada. Então, eu comi, eu digeri bem a comida, está tudo certo, mas está tão sujo que a minha célula não consegue pegar os vitaminas e minerais e não chega ao oxigênio. O que acontece? Essa célula, para tentar sobreviver, ela não utiliza mais oxigênio como fonte de energia. Passa a utilizar a glicose, açúcar. Faz uma mutação para sobreviver, daí vem a célula cancerígena, que é exatamente isso. Ela passa a fazer glicólise anaeróbica e deixa de ser uma célula aeróbica que produz muita energia, muito ATP. Isso tudo causado pelo estresse. Pela toxina. Mas também aí todo câncer tem emoções, gatilhos de emoções envolvidas também. Tá? Isso aí é já uma outra área da nova medicina germânica, Dr. Hammer, que falava dos conflitos gerando desequilíbrios em órgãos específicos. Tá? Então, aqui no terreno biológico tem as toxinas e junto com as toxinas vem as infecções crônicas. O que são isso? Os bichos. Então, é como se formasse uma caminha ali. Uma toxina, ela está associada a um biofilme. Por exemplo, o alumínio junto com a cândida. A mulher que tem, por exemplo, candidíase de repetição, ela geralmente tem muito alumínio também. E o alumínio está presente aonde? Na água que a gente toma aos montes, na panela, solta, e só de estar em contato a panela com a comida. Então, produtos de higiene pessoal, produtos de higiene, desodorante, perfume, maquiagem, tudo tem, né? Exatamente. Jesus. Então, como você vai eliminar a cândida se ela está em biofilme, está em associação com o alumínio? Então, você tem que ajudar o corpo a eliminar a cândida, mas também tirar o alumínio do corpo, para que essa cura. E
ajudar o sistema imunológico dela, ajudando as emoções dela, ajudando essa pessoa a parar de sofrer. Aí está feito o processo. Porque hoje tem pessoas que tomam tanto fluconazol, esse medicamento que não funciona mais, já tem resistência à cândida. Então, toma um atrás do outro. Mas, doutor, no mundo que a gente vive, como que faz para se livrar disso, então? Porque, assim, talvez a pessoa até tenha um modelo de vida saudável, né? Cuida da saúde mental, pratica exercício físico, se alimenta bem, tem um bom sono, tem não sei o quê. Mas o terreno ainda está inflamado. Como que a gente se livra disso? Excelente pergunta. Eu acredito muito na conscientização. Uhum. E a gente propagar essa informação. Isso é exatamente isso que a gente está fazendo aqui agora. Você imagina as mamadeiras que as mães levavam ao micro-ondas, soltavam aqueles plásticos que no nosso corpo funciona como um hormônio feminino, um disruptor endócrino, tá? Uhum. Bisfenol, fitalato, que tem há mais ou menos 8 ou 10 anos, criou-se uma lei proibindo bisfenol e fitalato nas mamadeiras. Que é o BPA, né? BPA. BPA, uhum. Sim. Então, sempre está escrito lá nas mamadeiras, BPA livre de free. BPA. Então, pode ser esquentado com mais segurança, aquele plástico que não solta esses tóxicos na comida do bebê. Mas por que na nossa pode? A do bebê não pode e na nossa pode, né? Quer dizer, as pessoas não têm noção que pegar aquela vasilhame de plástico, tipo Tupperware, botar no micro-ondas, aquilo é uma bomba pra gente, assim, né? Ô, doutor, então a gente pode fazer uma relação com como ter aumentado, gente, por favor, recebam o que eu vou falar agora com amor, tá? É só uma pergunta, sem preconceito. Mas aumentou muito o índice de homossexualismo, tanto de homem como de mulher. A gente olhando para isso, né? Por estarmos sendo contaminados, estarmos sendo intoxicados. Esse plástico, ele pode fazer alguma alteração, levando o homem a uma característica mais feminina, alguma coisa assim? Olha, o disruptor endócrino, que vem do plástico, por definição, ele é um competidor com o nosso hormônio masculino, que tanto a mulher quanto o homem tem. Mas o homem tem mais que 10 vezes mais a mulher. Então, o homem é mais afetado nessa questão, tá? Então, a potência do hormônio masculino passa a cair no nosso mundo e o hormônio feminino, e nesse meio tempo eu faço um processo inflamatório crônico no meu tecido. Esse processo inflamatório crônico também faz com que a testosterona vire mais estradiol, que é o hormônio feminino. Então, o nosso mundo realmente está mais feminilizado. Eu não saberia te dizer se isso tem relação ou não com a questão do homossexualismo. Mas que há uma energia feminina que domina o mundo e isso, na minha visão, tem relação com problemas da nossa sociedade, com certeza. Porque é preciso um equilíbrio entre a energia masculina e feminina no mundo, né? Como falando do yin yang. Você precisa de um momento de firmeza, de decisão, de força, e você precisa também acalentar, dar carinho, amor. Então, O equilíbrio. um equilíbrio. Eu acho que eu ter falado assim especificamente de homossexualismo pode ter sido uma colocação errada. Mas talvez essa visão do homem está Mais feminilizado. mais feminilizada. Mais fraco. Isso. Sim. Isso é fato. As mulheres estão hiperestrogenizadas, quer dizer, com excesso de hormônio feminino, tá? Isso leva a irritabilidade, braveza, mais postura de autoritarismo, como se fosse homem. A mulher estão assumindo... O próprio hormônio dela. O próprio hormônio dela em excesso faz com que ela fique com alterações emocionais graves que são... Hoje, quase toda mulher tem síndrome de predominância estrogênica. É tão assustador isso. Você pergunta, assustador, eu tô, 8 em 10 mulheres colocando têm nesse lugar. TPM. Tem forte que atrapalha a vida delas. 8 em 10 é muito. Entende? Será que o ambiente não está influenciando de alguma forma? E aí é a hora que a gente está falando do terreno biológico. Do terreno. Outro dado que eu quero te colocar. Cada vez mais as crianças estão tendo
o início da puberdade mais adiantado, mais cedo, mais precoce. Se eu te disser que hoje é considerado normal que uma menina de 7 anos menstrue dentro dos guidelines da Sociedade de Endocrinologia, 7 normal. Só é considerado anormal abaixo de 7. Olha só a que ponto chegamos. Você acha que uma menina de 7 anos né? tem condição de ser mãe? Não. Né? Então, o que aconteceu com o mundo? Então, o nosso mundo está muito tóxico e isso faz disrupção endócrina. Isso faz com que os nossos hormônios... Porque o que são os hormônios? São os mensageiros químicos do corpo. Se eles não estão funcionando adequadamente ou estão corrompidos, essa informação vai chegar corrompida também nas nossas células. E o nosso corpo não vai conseguir processar do jeito que deveria ser processada essa informação. E sai do equilíbrio. Aí a inflamação crônica toma conta. Que é o que é a inflamação crônica? É uma tentativa do corpo se adaptar para sobreviver. Vamos tentar tirar isso daqui, vamos tentar mobilizar essas toxinas, vamos mobilizar o sistema imunológico. E aí aumenta o gasto de energia, desvia de enzimas, hormônios que eram para virar hormônios mais saudáveis, vão virar hormônios que podem induzir a proliferação de uma doença pior, como o câncer. Entende? Entendi. Então está tudo ligado a um mundo muito tóxico. Olha o exemplo, o aumento do número de casos de autismo. Sim, demais. Olha, isso não é coincidência. E também não é aumento de diagnóstico somente. Por que eu falo que não é aumento de diagnóstico? Porque os critérios diagnósticos para autismo, nas últimas décadas, foram endurecidos. Aumentou-se o rigor para se fazer um diagnóstico de autismo. Por outro lado, o autismo na década de 90 era 1 para 10 mil. Hoje, é 1 para cada 26 crianças. Gente, é muito alto, né, doutor? E 1 para cada 26 crianças. E até 2030 a projeção é que seja 1 para cada 2 crianças. Tá aí 2030. Falta 5 anos. Então 1 para cada 2 crianças. Então a mulher que está pensando em engravidar precisa urgentemente, né, cuidar do seu terreno biológico. Antes de engravidar. Antes de engravidar. Exatamente. Para que esse bebê esteja num lugar saudável, né, e esse feto não venha a ser afetado. Exato. Você me deu a oportunidade de falar uma outra coisa importante. Foi feito um estudo em cordão umbilical de mães da criança que retiraram, estudaram mais de 100 substâncias tóxicas desse cordão umbilical em 110 mulheres. Sabe o que aconteceu? Todas as substâncias tóxicas, em 100% das mulheres estavam em nível altíssimo. Todas elas. Então, imagina o que não passa tudo pro bebê. Exatamente. Entende? Então, isso é fato. Os estudos mostram que existe uma neuroinflamação. E, vamos falar assim, essa criança, ela tem uma propensão, ela tem uma dificuldade maior, epigenética e genética, de eliminar tóxicos. Essas toxinas se acumulam mais fácil nessa criança. Então, ela tem uma propensão, mas o ambiente, avassaladoramente, ativa isso muito precocemente e ela desenvolve um problema de neurodesenvolvimento, como um autismo. Né? Meu Deus do céu. É muito sério o que a gente está passando, né? E que bom que existem pessoas como você para estudar e para trazer. Então, a gente falou de 3 pilares: a saúde mental, terreno biológico, intestino é o terceiro. O intestino. Não, o intestino a gente não falou ainda. Aí vem o intestino, que são 5, né? Aí Sim. vem o intestino. Sim. O intestino, para mim, é o centro da saúde, tá? É o pilar que a pessoa, inicialmente, sozinha, pode alcançar mais facilmente e é um poder muito grande. Uhum. A alimentação tem o poder de, no curto prazo, já mudar a vida de uma pessoa. Basta que a gente entenda e retire os alimentos muito, muito inflamatórios do nosso corpo, tá? Então, isso não é uma opinião pessoal minha. Eu estou falando aqui de alimentos altamente inflamatórios pela literatura. Uhum. Então, o trigo de hoje em dia, modificado geneticamente, com 5 vezes mais glúten do que tinha. Não tem nada a ver com aquele trigo de Jesus Cristo, Uhum. que nem glúten tinha, tá? Então, é o trigo
Os laticínios brancos especificamente, esses adicionados, cheios de questões junto, né? Açúcar. E o açúcar, tá? E aí, o que acontece? Muitas vezes, epigeneticamente, naquele momento, você está reagindo também contra outros alimentos, porque teve uma perda da barreira intestinal, tá? Voltando um pouquinho. A pessoa com estresse crônico, ela afeta diretamente a flora intestinal dela. Aí, os alimentos inflamatórios vêm e terminam de fazer o trabalho ruim. Vamos falar assim, com a flora intestinal alterada, né, as bactérias ruins aumentam e as boas diminuem. E aí o alimento que é inflamatório, ele vem e faz como uma tesourinha ali e abre o espaço entre as células do intestino. E faz o que a gente chama de hiperpermeabilidade intestinal ou leaky gut syndrome. Então começa a passar alimentos grandes por esse buraquinho do intestino. E meu corpo para de ter o fenômeno de tolerância, de tolerar o alimento e começa a atacar o alimento para se proteger. Falou, opa. E aí vem as doenças autoimunes. Isso. Falou, peraí, esse alimento grande não pode passar para a corrente sanguínea, vamos atacá-lo. Aí eu ataco uma sequência de aminoácidos, um código do alimento. Esse código, ele parece com tecidos do meu corpo. Por mimetismo molecular, acontece a reação cruzada e eu desenvolvo também as doenças autoimunes. Isso, há mais ou menos 15 anos atrás, eu já escrevi uma monografia relacionando o trigo ao hipotireoidismo autoimune. Quer dizer, já existia farta literatura há 15 anos atrás, quando eu fiz essa revisão. E até hoje fala-se, a doença autoimune é idiopática, não tem causa. Tá? Há mais de 2000 anos atrás, a pessoa que nos deixou o Manual da Vida, ele falou sobre os alimentos. E eu tenho um método que eu chamo que é a sua melhor versão, que eu falo que em 10 dias você pode ter sua vida transformada, que você acabou de falar, né? Que o alimento tem esse poder. Então, o que o Manual da Vida ele nos traz no livro de Daniel? Daniel, ele falou para o chefe lá dos eunucos, capítulo 2, que ele não queria se contaminar com as coisas do reino. Olha como isso é forte. Eu escolho não me contaminar com as coisas do reino. Então, assim, imagina um café colonial. Ele falou assim, ó, eu não quero me contaminar com isso. Eu quero comer só frutas, verduras e legumes. Eu escolho me purificar. Mas o chefe falou assim, cara, mas eu tô com medo de você, depois, né, o rei vir olhar para você e ver que vocês estão mais fracos. Ele falou assim, então faz o seguinte, faz o que eu tô te pedindo, me dá somente esse alimento e em 10 dias você avalia, eu e os meus amigos, que foi ele mais 3. Não é bobo, né? Foi ele mais 3. E no final dos 10 dias, a Bíblia diz, não houve homens mais inteligentes, mais belos e nem mais fortes, nem mais sábios do que eles. Então, eu acredito demais no que o poder do alimento. Mas só que a gente precisa voltar no primeiro pilar, que é a saúde mental, e você precisa entender, você tem que escolher se contaminar com as coisas deste mundo ou se purificar através da alimentação. Porque se você não dá substratos bons para que o seu corpo funcione, não vai ter médico nesse mundo que vai te ajudar, não é? Porque tem gente que acha que vive para comer, né? Que come para viver, e é o contrário, né? Vive para comer, a gente come para viver, mas o que eu como? Então, o que eu tenho trazido para esse corpo, para que ele realmente seja um corpo eficiente, forte, desenvolvido? Fala assim, mas você nunca come tal coisa? Não, não é nunca. Mas eu escolho diariamente, né, ser uma pessoa melhor, porque eu não preciso me matar de comer. Mas agora, açúcar no alimento? É sei lá, o que tem naquilo. O glúten, que significa cola, isso, não presta para nada, perdão da palavra, não presta para nada. E ainda vem álcool, né? Além de tudo, vem o álcool e tal. Então, eu acredito muito nessa sua fala, nesse seu pilar. E daí, depois disso, vem a suplementação. Depois de intestino. Suplementação vitamínica, mineral e equilíbrio hormonal. Por que a gente fala em suplementação? Né? Já que no alimento tem tudo. Bom, se o homem não tivesse modificado tanto o alimento e ele não tivesse tão mais vazio, e se a gente não tivesse tão estressado a ponto de não digerir e absorver adequadamente os alimentos, talvez a gente poderia até viver sem suplementos, sem vitamina e mineral. Mas no mundo de hoje, os alimentos estão mais vazios, entende? Sim. Por exemplo, os próprios agrotóxicos fertilizantes é como se eles ocupassem um espaço das vitaminas e minerais. É provado que uma vitamina, um alimento orgânico, ele tem muito mais antioxidantes, vitaminas e minerais.
Entende? Então, aí vai mais uma dica para quem está ouvindo. Alimentos orgânicos estão associados, sim, à longevidade. Não é frescura, não é bobeira, tá? Não é moda. Não é moda, tá? Então, o alimento, você falou uma coisa muito interessante também. Qual o significado, né, que eu dou para o meu alimento, né? Sim. É uma compensação, é um motivo. E muitas vezes até as mães, né, acabam nesse processo de o que elas receberam, passam de novo para os seus filhos. Eu vou premiar meu filho, agora você vai, um doce, meu filho, que você fez uma coisa certa. Então, ela começa a associar essas substâncias que dão muito prazer para o nosso cérebro a recompensas, a questões sociais, a afago, afeto da família. Então, a questão da obesidade está muito associada à relação da pessoa com a comida e com a mãe também. Entende? Então, há que se buscar origens nessa questão. E aí entra os suplementos, porque, vamos dar um exemplo, o magnésio. Por que se fala tanto do magnésio? Porque realmente é um dos minerais mais em falta no nosso organismo. Especialmente ainda no Brasil, que não tem vulcão, então não temos solo magnesiano, passa pouco para as verduras e para as frutas, e para os cereais, para todos os alimentos, e a gente acaba não absorvendo. Tem também o sal, né, doutor? Isso. A questão do sal, o sal integral, ele é bem importante para o corpo, né? Que ele carrega, acho que mais de 80 minerais, não é isso? Exatamente. Eu comecei agora, aprendi isso com você, inclusive, né? O Diego tratou com você. A questão do sal, que ele tem mais de 80 minerais e a gente acha que o sal aumenta a pressão arterial, né? Olha, o sal integral, que tem vários minerais, ele traz, inclusive, uma reposição de minerais pequena, mas é necessário também se falar do sódio, porque o sódio é demonizado de uma forma injusta, tá? E de uma forma conveniente à indústria farmacêutica. Eu não vou usar apenas sódio nessa pessoa, eu vou equilibrar os outros minerais, eu vou tratar o estresse, eu vou ajudar essa pessoa com a alimentação. É uma abordagem ampla. Se a pessoa hoje, nos dias de hoje, com excesso de estresse que a maioria das pessoas vive, consome-se muito mais minerais e vitaminas. Então, eu preciso de uma reposição. E um dos minerais mais... O estresse consome isso? Consome. E a nossa glândula adrenal, ela controla um sistema que a gente chama renina, angiotensina, aldosterona, que é o sistema de controle de líquidos no corpo. E esse sistema, ele depende da osmolaridade, da quantidade de sódio que você tem na água. Pouca gente sabe, mas você consumiu muito com estresse, você tendo pouco sódio no seu líquido, perdendo muito por conta do estresse e por causa da eliminação dos rins, os seus vasos se contraem de uma forma reflexa e você vai ter, então, vasoconstricção e o coração vai ter mais dificuldade para injetar sangue e a pressão aumenta. E nesse caso, a pessoa está com baixo sódio. Uau! Então, por quê? Por conta do estresse crônico, por causa da retenção hídrica, do excesso de ácido úrico, e que converte em outros metabólitos e gera mais inflamação crônica. A inflamação crônica faz os vasos ficarem mais rígidos também, ativa o sistema de coagulação do sangue. E aí está feito a salada que alimenta as doenças crônicas. Então, o sal no processo de recuperação, numa estratégia, junto com outras ações, ele é muito benéfico e regenerador. Tá? Muitas pessoas com labirintopatia, tontura, aquela coisa de você levantar rápido e ficar tonto, na verdade, elas sofrem com falta de sal e água. Água. Não é fome, é sede, né? Eu falo. As pessoas não bebem água e é o mesmo mecanismo de fome, é o mesmo mecanismo de sede. Então, eu falo assim, você não está com fome, você está com sede. Toma água que as coisas vão se resolver. Só a água por si só, ela já faz com que esse corpo seja um corpo mais saudável, porque tem gente que não toma água. Mas se começar a incluir água, você vai conseguir trazer... algum tipo de benefício, além, assim, claro, se você começar a melhorar a sua alimentação, sua saúde emocional e tal, só a água também, ela tem uma função ou ela precisa ser sempre essa água mais acrescida de sal? Excelente pergunta. A água, ela é estratégica. Nosso corpo é 70%, no mínimo, água. Então,
a água é o condutor dos hormônios, é o viabilizador de tudo no nosso corpo. Ele leva oxigênio para os tecidos, etc. Então, o estado de desidratação crônica, porque quando a gente começa a sentir sede, é porque você já está bastante desidratado. Então, deveria ser feita uma conta, né, básica em que a pessoa deveria ter como uma meta de usar uma quantidade, pelo menos, de 30 a 40 ml por quilo de peso. Tá? Então, é uma quantidade, vamos falar, mínima. Tá? Uma pessoa que pesa 70 quilos, ela tem que usar 2,1 litros, no mínimo, né, de água. Mas também não adianta o excesso. E os minerais, quando você adiciona minerais ou uma quantidade mínima de sal na água que você está bebendo, é como se essa água hidratasse mais você. Então, essa necessidade de água, porque tem água que é de tão baixa qualidade que a gente fala que desidrata. Então, ela precisa ter um pouquinho de minerais, sim. A qualidade da água, como assim? Nem a água que a gente toma mais, não é tipo qualquer água? A nossa água tratada, infelizmente, ela é adicionada de uma série de químicos. Geralmente é água de reuso. Então, pega-se sulfato de alumínio, joga-se toneladas naqueles tanques de tratamento para decantar a sujeira. Esse alumínio, que é um metal tóxico que causa Alzheimer, que causa problemas circulatórios, câncer, fica todo na nossa água. A gente está tomando uma água que tem tóxico, que tem alumínio, e muitas vezes é pobre em mineral, porque ela não é uma água mineral, ela não saiu da natureza. Ela já perdeu nesse processo aí todos os minerais. Então, a gente tem que ter um filtro bem potente para tentar tirar o máximo dessas questões que vêm com esse tratamento, né? O excesso de cloro, flúor. Existem cidades no mundo, estratégicas hoje, que já não usam mais o cloro e o flúor, principalmente o flúor, que é muito ruim para tratamento da água. Tá? Meu Deus do céu. Então, o flúor e o cloro competem com o receptor do iodo. O iodo é matéria-prima para formar os hormônios da tireoide, para desintoxicar o nosso corpo. Ele é importantíssimo no nosso corpo. E aí, o flúor, ele tem algumas milhares de vezes mais afinidade pelo receptor do que o próprio iodo. Então, um pouquinho de flúor, ele depleta um monte de iodo. Entende? Então, também a solução não está em encher a pessoa de iodo, mas em diminuir a exposição, na verdade, ao flúor, que é muito tóxico. Então, a pasta de dente sem flúor não é frescura também. É super importante ajudar a sua tireoide a ficar mais saudável e você ter menos risco de câncer. Minha cabeça tá fazendo assim, ó. Meu Deus, quanta informação. Mas quanta informação que a gente vê que realmente é real e que é possível. Não é impossível, né? Tudo que você tá falando aqui não é algo assim impossível, não dá pra mim, mas você vai ter que fazer alguma coisa pra se ajudar, né? Você Sim. tá aqui para nos ajudar, mas você vai ter que fazer algo por si também. Então, vai ter que haver algumas mudanças, né? Para que você atinja essa plenitude e essa saúde que a gente tanto procura, né, doutor? E o quinto pilar, que é o exercício físico. E não Sim. pode inverter a ordem, que eu já sei também. Não, primeiro de tudo, o exercício ele deve ser conforme o seu momento metabólico e conforme a sua estratégia global de saúde. Então, veja bem, o exercício físico, como tudo na vida, deveria ser intencional, ok? Então, por que eu estou fazendo exercício físico? Tá, é só para proteger, é para ajudar a diminuir gordura corporal, é para tratar uma sarcopenia, falta de músculo, que é muito importante a gente abordar isso também. Eu vou te mostrar, o exercício físico é muito... Eu pego pacientes, às vezes, que estão fazendo 2 horas de academia. 2 horas. Como não bastasse uma, 2. Já peguei várias vezes de academia e não consegue ganhar 1 grama de massa muscular há muito tempo. E aí, eu falo assim, olha, acorda cansado, esgotado, com a imunidade baixa, está péssimo de mente, da memória, etc. E você diagnostica uma fadiga crônica. Ah, mas eu vou na força do ódio. Estamos falando de um caso específico, uma pessoa esgotada. Eu falo para ela assim, o exercício físico agora está proibido para você, por 1 ou 2 meses, até que a gente recupere a sua energia. E vamos tratar do pilar mais importante, que é o mental.
Sabe o que acontece, Letícia? Muitas vezes, essa pessoa volta com 30 dias, a bioimpedância dela, muitas vezes, aumentou músculo, 3 quilos de músculo sem fazer um exercício. Uau. A pessoa não consegue entender como que acontece isso. Peraí. Sim, porque o estresse ele é tão envelhecedor, ele é tão catabolizador, que na hora que a gente consegue interromper esse processo de estresse crônico, o corpo fica anabólico de novo, igual do jovem. Então, Entendi. por que então o mental é mais importante que o exercício? Porque se eu estou em estresse pesado, crônico, o exercício não vai conseguir anabolizar nada. Vai ser só Vai um piorar. estímulozinho. E, na verdade, quando você faz a musculação, por exemplo, você está estirando suas fibras musculares, que você quer causar microlesões e um grau de inflamação ali para o corpo fazer a hipertrofia. Então, você precisa de energia para desinflamar esse músculo, para reparar, para devolver glicogênio ali, para reparar. Como que eu vou fazer isso? Eu já estou numa Já tá fadiga, num faltando. estresse. A energia é uma só para o corpo todo. Ela já está tá tudo desviado a atenção aqui, gastando com o mental, com a digestão que está gastando muito de comida errada. Então, eu preciso devolver energia para esse sistema, para eu voltar a ter energia espontânea e depois eu conseguir voltar a fazer exercício físico. Entendeu? Entendi. Agora, uma pessoa que não está esgotada, que ela pode e deve fazer exercício físico. Tá? O exercício físico, ele reduz o risco de todos os cânceres em 30%. É muito forte isso. Muito forte. Tá? E o câncer está aumentando demais, né, doutor? Agora, a gente não consegue precisar o quanto, por exemplo, que uma boa alimentação consegue diminuir. Seria um pouco mais do que isso. Agora, nada disso é tão impactante quanto tratar do mental. Você ajudar na plenitude mental. Uau. Nada disso é tão importante. Sabe, tem o exemplo daquele médico que, o Dr. Ray, ele veio a público fazer um depoimento, né? E falou de uma forma muito clara. 15 anos sem beber álcool, 15 anos sem comer glúten, 15 anos me exercitando o tempo todo e veio um tumor gigante no meu corpo. Porque na hora que você tem um problema sério, o teu cérebro volta para o passado e ali acabou tudo. O mental, ele engole os outros pilares. Sim. Entende? Então, nós estamos falando de uma coisa séria. E que fique claro, quando eu estou falando da hierarquia dos pilares, todos são muito importantes. Só que na hora de você tratar, não comece pelo último, você precisa olhar para todos eles. Essa a minha batalha para trazer essa informação de que tem tratamento. Por exemplo, o modelo mental, o estresse não tem jeito, eu sou assim mesmo. Síndrome de Gabriela, eu Não nasci é? assim, eu Vou vou morrer morrer assim. assim. Não, Né? não Então, ou está associado aos problemas, não é verdade. O estresse vem de dentro. E isso precisa ser encarado. E a gente, para evoluir, precisa ir atrás das ferramentas que podem ajudar a gente. Porque, você vai falar, tratar do estresse como? Fazendo meditação? Fala para uma pessoa ansiosa meditar só. Ela não consegue. Ela não consegue, simplesmente. Entendeu? Então, vamos ajudar com ferramentas que estão aí disponíveis para a gente, e daí o processo se torna mais fácil. Aí eu brinco que quem prova do bom nunca mais quer voltar pro ruim. Jamais. Por isso que eu tenho o método que chama SMV, a sua melhor versão. Em 10 dias eu te entrego, sendo essa a sua melhor versão, porque eu uni os 3 pilares, corpo, mente e espírito. Né? Eu acho que todo educador físico, todo profissional de educação física precisa, para ontem, aprender sobre inteligência emocional. Porque a gente entra na academia, tem pessoas que estão ali há 2, 3, 4, 5 anos, igual você falou, você fala assim, você treina? Não, você não faz exercício físico. Então, essa foi a minha indignação como profissional para tentar ajudar. Eu falava assim, não é possível. Porque a pessoa alcança um corpo quando ela vai casar, quando ela tem um aniversário, quando ela tem uma festa, quando ela tem uma viagem, sim. E o resto da vida? E o restante? E a gente precisa ser sempre a nossa melhor versão todos os dias. E é possível quando você resolve olhar que você é um ser trino. Corpo, mente e espírito. Quando isso se alinha, quando isso se conecta, que eu acho que é o que eu como profissional tenho
feito essa conexão, você precisa entender que você tem que cuidar do seu corpo, porque ele é morada do Espírito Santo, ele carrega algo muito poderoso, e quando você entende que você tem uma conexão, então, a minha missão, além do corpo, mente e espírito, é conectar esse fio quântico à espiritualidade. Então, quando você aciona esse corpo, que nós somos energia, a hora que você entende que a energia de Deus ela é tão grandiosa que quando o seu corpo estiver pronto, ele não... o espírito é tão forte que ele só consegue habitar num corpo forte. E quando o seu corpo está fraco, você fica com o espírito abatido, você fica uma pessoa fraca, porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de amor, de equilíbrio e de poder ou de moderação. E o medo, ele paralisa. Então, quando a sua mente ela está tão nebulosa, com tantos problemas, com tanto medo, ele vai paralisar o seu corpo. E aí, quando paralisa, ele não consegue fazer o que ele faz. E aí vem essas doenças todas, né? Doutora, assim, eu estou impactada com você, com o seu conhecimento. Que todas as pessoas possam realmente saber o que você faz. O que você falou aqui é 1% da grandeza que é o seu trabalho. Eu falo porque você mudou a minha família, porque você mudou o meu varão, você mudou o meu marido. Realmente o Diego, ele é uma pessoa que você transformou, que você acessou ele de uma forma que eu falei, meu Deus, o que é isso, né? E eu quis muito que você estivesse aqui no nosso canal ensinando, né, que não é o treino, é o reino de Deus e que existem hierarquias, né? Muito obrigada. E eu peço que Deus continue derramando sobre você todo esse conhecimento, que realmente você chegue não só em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, no Brasil, na nação, mas nas nações da terra, que muitos médicos possam realmente entender, porque eu acredito que Deus ativou em você um chamado, né? O chamado é dado a alguém improvável, sem o recurso necessário, por um tempo indeterminado. Então, que você viva realmente esse chamado que é grandioso. Eu falo que Deus, uma das profissões, eu acho que a que mais ele destaca, ele fala que eu sou o médico dos médicos. Então, quando os médicos se submetem ao senhorio dele, acontece o que acontece como você tem feito, né? A sua clínica extraordinária, que é a Arcos, agora está chegando a Arcos Training, né? Que vai ser um lugar mesmo que a pessoa vai poder ser cuidada na sua totalidade. E eu te agradeço muito. E quem está nos ouvindo aqui, como que faz para te encontrar, para tratar com você? Você faz teleatendimento, é só presencial? Deixa para nós os seus contatos. Obrigado, Letícia. Eu quero também deixar registrado aqui a honra que foi atender o seu marido e ter contato com vocês, porque são pessoas realmente muito especiais. Você, com essa visão, tudo isso que você, nessa sua última fala, resume de uma forma muito bonita como a gente deveria olhar para as pessoas. Esse amor de querer se colocar no lugar do próximo, isso para mim é o segredo de tudo, né? Então, eu vejo que para me achar, eu acho que me siga aí no YouTube, no Instagram, Dr. Emanuel Neto, né? Eu não atendo online. Ainda? Não atendo, eu atendo só os meus clientes que estão à distância. Por quê? Que eu vou te dizer? Porque a resposta está no que o seu marido passou. É necessário fazer uma transformação com uma série de tratamentos, equipamentos, estratégias que estão em loco, que eu não consigo enviar para a casa da pessoa, por exemplo, ela não consegue ter acesso de comprar isso. Então, eu não acredito mais que suplementos e hormônio vão resolver a vida de uma pessoa, quanto mais remédio. Então, eu gostaria de pilotar essa transformação pessoalmente. Quem quiser mesmo, estiver precisando, venha até Campo Grande, passa com a gente uma semana, ou no máximo 10 dias, dependendo da gravidade do problema. Depois a gente libera, quem sabe, aí a gente começa a atender essa pessoa online, tá? Mas é uma grande honra para mim, eu conheço a minha profissão, eu conheço pessoas incríveis todos os dias, eu aprendo com meus pacientes e é maravilhoso poder ajudar nesse processo de transformação. Muito obrigado por esse espaço aqui, esse podcast maravilhoso, tá? Pela sua abordagem fantástica, perfeita, na verdade, eu falaria, tá? Uau. É uma grande honra estar aqui, tá? Muito obrigado.
Obrigada, doutor. Para a gente encerrar, eu estou parafraseando o Joel J, que eu amo aquele homem e a forma como ele conduz. Se você pudesse dar um recado para quem nos escuta em 1 minuto, e essa mensagem vai chegar para as 8 bilhões de pessoas que existem no mundo, vai ser traduzida em todas as línguas, vai chegar em todos os canais de distribuição, vai chegar a sua mensagem. Que mensagem você deixaria hoje para quem está nos ouvindo? Eu acho que eu concluiria com uma frase. Transforme a você mesmo e o mundo ao seu redor se transformará. Uau! É sobre transformação, né, doutor? Quando a gente muda, o mundo muda. Ninguém muda ninguém, né? Exatamente. Tudo está dentro da gente. Muito obrigada. Obrigado. Gente, esse foi o nosso podcast com o Dr. Emanuel Neto. Já clica agora aqui nessa setinha, encaminha para o maior número de pessoas que você puder, para que elas possam entender que a medicina mudou. A medicina não é mais somente medicamento, né? A medicina é sobre o olhar, é sobre amar, é sobre se doar, é sobre se importar. Quando o médico tem esse olhar diferente, você vai ter a sua vida transformada. E eu te espero no nosso próximo episódio. Não é treino, é reino. Até lá!